Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz que excede entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz para penetrar o mais profundo do nosso coração. O Senhor conhece a realidade de cada um aqui. O Senhor sabe, Senhor, e conhece a gente melhor do que a gente mesmo. E nós queremos, ó Deus, apresentar o nosso coração diante do teu altar, para dizer: Senhor, eis-nos aqui. Faz aquilo que é a tua vontade sobre nós. Livra-nos de nós mesmos, e que juntos possamos estar unidos à tua vontade, porque isso é o que importa. Não é a nossa vontade, mas a sua. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, deixar no altar, ó Deus, toda disposição do nosso coração e da nossa mente para entender, processar e responder a tudo aquilo que o Senhor irá nos falar. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos, ó Deus, prontos para ouvir e prontos para praticar. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração e nosso clamor. Amém e amém. Amém, queridos, podeis assentar. Queridos, hoje nós estamos caminhando para o segundo dia da nossa semana de consagração. E o tema que o Senhor liberou e apontou para que a gente construa durante esses dias é a essência do ser de Deus revelada e manifesta. A essência do ser de Deus revelada e manifesta. Se é revelada é porque não está em oculto. E se é manifesta é porque ela é viva. Então, a essência do ser de Deus revelada e manifesta. Vivemos em um tempo onde as pessoas costumeiramente estão se sujeitando a viver de aparências. Muitas das vezes nos conformamos à facilidade de um cristianismo artificial. O que é um cristianismo artificial? É aquilo que aparenta ser semelhante ao que é natural. Aparenta que é vivo, mas na verdade não tem vida. Nós não podemos ter um cristianismo artificial, mas um cristianismo real, dentro daquilo que é a essência que Cristo nos revelou. Nós não podemos ser uma geração artificial.
nós precisamos ser uma geração que tem essência e que é real. Aleluia. Dá um cutucão na pessoa do seu lado para ver se ela é um robô ou se ela é alguém de verdade. Fala para a pessoa dar um glória a Deus, um aleluia. Você está vivo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Nós somos reais. Nós somos aqueles que conservam a essência. E ontem nós falamos sobre uma das essências do ser de Deus, que é Kadosh, santo. E essa essência do ser do Senhor, santo, nos chama a ser santos. Como nós vimos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele diz: como filhos da obediência, não amoldeis as paixões que tinha anteriormente na ignorância. Muito pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos, porque assim está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então ontem nós ouvimos sobre a santidade de Deus, o ser santo do Senhor, quando em Cristo, pelo sangue de Jesus, nós fomos regenerados, nós somos lavados e ressignificados. Agora nós também somos chamados para ser aquilo que Ele é, santo, pessoas separadas, alguém que é diferente, não é igual ao sistema, não é igual à realidade do mundo, não vive igual, vive diferente, vive na contramão. Se todo mundo está indo por aqui, nós estamos indo contrário, porque como diz a palavra, anteriormente na ignorância, nós nos deixávamos amoldar pelas paixões terrenas, mas hoje, agora, pelo contrário, nós buscamos ser aquilo que Ele é. Se Ele é santo, nós também buscamos ser o que Ele é. Pelo sangue de Jesus nós temos essa possibilidade, essa condição. Aleluia. Glória a Deus, queridos. E ontem nós falamos que santos sem santidade é a tragédia do cristianismo. Então não seja alguém que tenha simplesmente uma nomenclatura de santo, mas seja alguém que realmente viva a santidade, para que você seja uma expressão, um reflexo de um cristianismo puro e verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus, queridos. E hoje nós vamos falar sobre outra essência do ser de Deus revelada e manifesta, que é Jeová Shalom. O Senhor é a paz. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. A palavra de Deus nos diz que em Isaías capítulo 9, dizendo: um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz, revelado e manifesto a nós. Quando nós vamos para a palavra do Senhor em Romanos 5, versículo 1, diz que somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes nós éramos alvos da ira de Deus. Éramos alvos da ira de Deus. Mas agora, com a vinda do Cristo, Ele fez a paz com Deus. Ele nos reconciliou com o Pai. Então hoje, pelo sangue de Jesus, nós temos paz com Deus. Diz que nós somos justificados mediante a fé, e temos hoje paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a justificação? É ser livre da culpa, porque o pecado, ele gera um sentimento de culpa dentro de nós. Mas quando nós somos justificados, então agora, pelo sangue de Jesus, então nós agora somos livres dessa culpa.
E agora então nós temos paz com Deus. Antes inimigos, agora amigos. Antes separado, agora unido. Porque Isaías diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não nos ouça, nem os braços dele encolhidos, que não nos possa ser estendido. Mas uma coisa faz separação entre nós e o nosso Deus, são as nossas iniquidades, são os nossos pecados. Então Jesus, ele veio e se fez ponte. O acesso ao Pai estava quebrado por conta do pecado, mas Jesus então veio e se fez ponte, nos reconectou, nos reconciliou com o Pai. Então hoje, pelo sangue de Jesus, nós temos paz com Deus. Aleluia. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Então quando o Senhor olha para nós, Ele olha a partir dos olhos, da ótica, do óculos de Cristo. Porque o pecado fazia com que a visão de Deus sobre nós estivesse embaçada. E o Senhor tinha ira disso. Mas agora Jesus, Ele é esse óculos que faz com que agora nós tenhamos paz com Deus. Aleluia, queridos. Não é mérito nosso. Não há nada que façamos que mudaria isso. Mas Jesus veio e mudou tudo. Ele nos ressignificou. Ele nos deu esperança. Ele nos deu uma paz que o mundo não pode dar. Quando falamos da paz, hoje o mundo vive em procura da paz, vive buscando em coisas, em momentos, em circunstâncias, paz. Mas a Bíblia diz para nós que Jesus, ele diz: a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, queridos, a paz que o mundo busca em coisas, em circunstâncias, em momentos, está em Cristo. Por isso que nunca encontram paz. Por isso que o drogado, ele vai e usa a droga em procura de uma paz, mas é uma paz ilusória que é de momento e depois vem mais pesada ainda a falta da paz, o peso da falta da paz, o tormento. Então ele usa mais, ele usa mais. Tem gente que busca a paz na prostituição, na pornografia, mas quando acaba aquele momento também acaba a paz. Tem muitos que procuram essa paz vivendo de omissão. Eu não vou viver mentindo, eu vou omitir, porque assim pelo menos eu tenho paz. Quem já ouviu essa expressão? Eu não estou mentindo, eu estou omitindo, porque assim pelo menos eu tenho paz. Não. Jesus, ele nos chama a viver em verdade, doa o que doer. A verdade é inegociável. Muitos buscam a paz no dinheiro, mas sempre digo, queridos, tem gente que acha que a solução do mundo é dinheiro. Eu sempre digo que se a solução do mundo fosse dinheiro, Deus tinha nos dado dinheiro e não Jesus, e sairia mais barato. A solução do mundo não é dinheiro, a solução do mundo é Jesus. A paz que o mundo procura está no Senhor. E na madrugada de domingo para segunda, eu atendi um jovem de madrugada, que me ligou, que é de fora, que eu cuidei dele há muito tempo atrás. E ele estava ali agoniado, buscando em coisas, e ele disse: eu busquei em tantas coisas e eu cheguei no fim de mim mesmo. Eu vi que nada do que eu
busquei preencher o vazio do meu coração. E ele começou a questionar a Deus: por que, se Deus existe, por que guerra? Por que fome na África? Por que isso? Por que maldade? Por que Deus leva as pessoas boas e deixa as pessoas ruins? Questionando um monte a existência de Deus. Questionando um monte. Eu falei: realmente Deus não existe, Ele é. Eu falei: e todo o caos do mundo não tem a ver com Deus, tem a ver com um homem que se distanciou de Deus. E eu falei: todo ser humano tem um vazio dentro de si do tamanho de Jesus. Ele pode procurar em todas as coisas, ele nunca vai achar, porque só em Jesus ele vai achar. Queridos, a Bíblia diz que a paz que Jesus dá, o mundo não dá. O mundo não pode dar. E a paz que Cristo dá, o mundo não pode tirar. Aleluia. O mundo não pode tirar. Por isso, queridos, nós precisamos olhar para essa essência do ser de Deus e nós precisamos buscar viver isso também no nosso ser. Quando nós vamos para Gálatas e vemos o fruto do Espírito, um dos gomos do fruto do Espírito é paz. É uma virtude do Espírito que Ele fez habitar dentro de nós. Nós temos paz. E paz não é ausência de problema. Tem uma frase de Tim Keller que fala assim, que a paz de Deus não é ausência de medo, mas é certeza da sua presença. Paz não é ausência de medo, é a certeza da presença. Quando nós vamos para Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, nós vemos ali, Jesus, ele estava junto com os discípulos e eles iam atravessar para outra margem. E então Jesus entra no barco e outros barcos começaram a segui-los. E Jesus pegou o travesseiro dele, deitou na polpa do barco e dormiu. E a tempestade então começou a chacoalhar o barco, as ondas começou a bater com ímpeto, o vento chegava a envolvê-los ali naquele alto mar, e Jesus estava como? Dormindo. Então os discípulos chegam até Jesus e acordam ele e diz: Senhor, não se importa que a gente pereça? Então Jesus levantou e disse: por que vocês são tímidos? Por que vocês têm tanta dificuldade de fé? Então Jesus levantou a voz e deu ordem para o vento e para o mar se acalmar, e eles se acalmaram. Então teve grande bonança, grande calmaria naquele alto mar. Então os discípulos e aqueles outros barcos em volta ficaram admirados: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Então isso nos ensina que a paz que é a presença dele conosco, não vai nos livrar das tempestades, não vai nos livrar, queridos, das complexidades. Por isso João 16 diz, Jesus dizendo: eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Ou seja, queridos, a presença do Cristo não vai evitar as tempestades e os dias difíceis e maus de bater na nossa porta. Mas se a presença dele está conosco, queridos, nós temos tudo. Jesus se levantou e então primeiro exortou os seus discípulos dizendo: por que vocês são tímidos? Por que vocês têm tanta dificuldade de fé? Ou seja, às vezes nós somos tímidos em ousar na nossa fé.
Eu não sei qual a tempestade que você está vivendo, mas se Jesus ele é o príncipe da paz, se você já se rendeu a Ele, Ele é uma presença real na sua vida, na sua casa, na sua família, então se levante com fé e declare em nome de Jesus: vem a bonança, acalma a tempestade, Jesus. Aleluia. Jesus ele nos ensinou, queridos, porque Ele estava dormindo, Ele estava descansando. Como diz o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Aleluia. Jesus estava descansando. Jesus estava mesmo diante da tempestade, descansando e confiando. Confiando que o Senhor estava no controle de todas as coisas. É o que Paulo estava dizendo para a igreja de Filipenses: que a paz que excede entendimento guarde a mente de vocês e o coração de vocês em Cristo Jesus. Aí ele diz: alegre-se sempre no Senhor, perto está o Senhor. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as suas orações, as suas petições, as suas súplicas com ações de graça. O que é a paz que excede entendimento? É eu parar de querer entender e eu confiar que Deus no controle está. Sabe por que muitas das vezes nós temos falta de paz? Porque a nossa falta de paz muitas das vezes está relacionada com aquilo que não podemos controlar. Às vezes não temos paz porque a nossa falta de paz muitas vezes está relacionada com aquilo que nós não podemos controlar. Por isso que Filipenses, Paulo, inspirado pelo Espírito, diz à igreja de Filipenses, aos Filipenses, que o Senhor, Ele dá uma paz que excede entendimento. Sabe, queridos, perca o controle, entrega o controle ao Senhor. Como diz Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Aleluia. Glória a Deus. Confia no Senhor. Seja tomado na sua mente e no seu coração por essa paz que excede entendimento, que só Cristo pode dar, só Cristo pode nos fornecer e nos proporcionar. Depois nós vamos caminhar para João 8. Em João 8 nós vemos um relato muito conhecido. Os fariseus daquela época, judeu, traz uma mulher que tinha caído em adultério diante de Jesus, e diz que a lei de Moisés pedia para que ela fosse apedrejada. Então Jesus, bem tranquilo e bem em paz, porque Ele é o príncipe da paz, se abaixa e começa a desenhar no chão. E então Jesus só dá uma resposta para aqueles que estavam ali com pedras na mão querendo apedrejar aquela mulher. Jesus só faz uma pergunta: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que, a começar do mais velho, foram deixando as pedras e foram embora todos, acusados pela sua consciência. E aí então Jesus diz para aquela mulher: cadê os seus acusadores? E ela diz que eles foram embora. E aí Jesus diz: nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. Que nós precisamos entender que a paz que Cristo nos dá, Ele resolve e nos dá paz com os outros, com a gente mesmo e com Deus. Primeiro, Jesus ele resolveu a paz daquela mulher com os outros, dizendo para aquela mulher assim: ó, você viu que os outros foram embora? Você acha que só você tem problema? Só você tem defeitos e dificuldades? Por que todos deixaram e foram embora? Você não está sozinha. Se o seu problema com o outro é aquilo que muitas vezes você já errou, saiba de uma coisa, em outras palavras: errar é humano, perdoar é divino.
Então, se você errou, se arrependa. Você quer ter paz com o próximo? Então agora você tem paz com o próximo. Os outros também têm pecado, os outros também têm problemas. E agora resolve com ela mesma, dizendo: cadê os teus acusadores? Jesus estava resolvendo ela com ela mesma, dando paz com ela mesma, trazendo paz para ela mesma. E agora ela tem paz com Deus, dizendo: eu que sou Senhor, posso te apedrejar e não te apedrejo. Vai-te em paz e não peques mais. A paz que Cristo nos dá, nos resolve com o outro, com a gente mesmo e com Deus. Ele nos resolve por dentro. Ele resolve as nossas bagunças, os nossos conflitos. Shalom no original do grego significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ou seja, aqui que Deus, revelado na pessoa do Cristo, estava dizendo para aquela mulher: a partir de hoje eu cheguei na tua vida, mulher. Agora nada mais quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Seus relacionamentos estavam quebrados, eu cheguei, eu sou a tua paz e a sua resolução. Você vivia faltando algo e buscando em coisas e em pessoas preencher um vazio que tinha dentro de você. Eu cheguei, eu preencho todo esse vazio que está faltando dentro de você. Você estava vivendo fora do lugar que eu te criei para viver. Você estava vivendo fora daquilo que eu te criei para viver. Eu te criei para viver para a minha glória. Então volte para o teu lugar. Sabe, queridos, saiba de uma coisa: já é muito difícil viver para aquilo que nós nascemos para viver. Querer ser o que o outro quer que a gente seja é suicídio. Já é difícil viver o que a gente nasceu para ser. Por que você quer viver muitas vezes para ser o que o outro quer que você seja? Seja aquilo que Deus te criou para ser. Aleluia. Ah, pessoa do seu lado: Shalom. Já cutuca o seu irmão, você está dormindo. Fala: acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia. Tem alguém dormindo aí? Dá um chacoalhão na pessoa que está do seu lado. Fala: dá um glória a Deus, um aleluia aí, irmão. Fala para ela assim, chacoalha ela, fala: Shalom. Fala assim: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aleluia. A paz que o Cristo dá, o Shalom de Deus, resolve as nossas complexidades com o outro, com a gente mesmo e com Deus. Assim como o Senhor mudou a história daquela mulher, o Senhor mudou a história de muitos aqui e deseja ainda continuar mudando. Aleluia. Porque o amor dele não muda, o amor dele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Mas nós todos os dias estamos mudando. Aleluia. Não se engane, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então até Cristo voltar, Deus tem coisa para tratar contigo, aleluia. Ah não, estou tranquilo, estou na bênção. Não, o Senhor tem coisa para tratar contigo, aleluia. Deixa Ele te cavucar, deixa Ele trazer para fora, resolver aquilo que precisa ser resolvido, transformar o que precisa ser transformado, aleluia. Outro texto que nós vamos caminhando para o fim, João capítulo 20, 19 ao 21, diz que Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, Ele vem ter agora com seus discípulos, e os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, amedrontado com aquilo que os judeus poderiam fazer com Ele, porque se fizeram assim com o mestre deles, imagina o que iria fazer com eles. Eles estavam fechados dentro de casa, morrendo de medo. Jesus então ressuscitou e agora Jesus atravessa aquela parede com o corpo glorificado, se coloca no meio daqueles discípulos e diz: paz seja convosco.
E diz: aqui estão as marcas que foram feitas. E agora a Bíblia diz que os discípulos se alegraram. Mas Jesus novamente no meio diz: paz seja convosco. Ou seja, aqueles homens escolhidos estavam com medo, fechados, trancados, reclusos. Mas o Senhor se colocou no meio e falou: paz seja com vocês. Olhem as marcas. E então eles se alegraram. Mas Jesus novamente estabeleceu. Porque primeiro ele declarou, depois agora ele afirmou e confirmou, dizendo: paz seja convosco. Que aonde ele estava, no meio. A Bíblia ela é rica de detalhes. Jesus estava ensinando os discípulos o quê? Que quando Jesus ele está no meio, no centro da nossa vida, ele é a centralidade da nossa vida. A paz dele vai estar conosco. E nós vamos ser homens e mulheres de marcas. E não de feridas. De marcas, de feridas que foram superadas. E seremos tomados da alegria que só Ele pode dar. A alegria que Ele dá, o mundo não pode tirar, que é a alegria da salvação. Por isso nós vemos vários mártires morrendo, louvando a Deus com alegria. Porque o mundo não pode tirar, ele pode tentar, de todas as formas, com tortura, com perseguição, com opressão, mas a alegria que Cristo dá, o mundo não pode tirar. Jesus, quando Ele é o centro da nossa vida, Ele está no centro da nossa história, a paz dEle estará sempre conosco. Aleluia! Mesmo diante das tempestades, mesmo diante das dificuldades, a paz dEle sempre estará conosco. Por isso, queridos, quando você entende essa essência do ser de Deus, e você vive isso na sua essência, podem querer fazer de tudo, mas não vão tirar a tua paz. Você já viu essa expressão? Rapaz, fulano, pastor, está querendo tirar minha paz. Pastor do céu, mas ciclano, meu Deus do céu, está querendo tirar minha paz. Pastor, eu estava no trânsito, fecharam eu. Pastor, hoje o diabo está doido para arrancar minha paz. Pastor, fulano falou isso de mim, o irmão falou isso de mim, pastor. Está doido para tirar minha paz, para fazer eu descer da cruz. Queridos, a paz que Ele dá, o mundo não pode tirar. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz: do que depender de vós, tende paz com todos. Nós precisamos viver em paz com todos que estão à nossa volta. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ou seja, fala que a paz de Cristo precisa ser o árbitro no nosso coração. É aquele que está ali marcando cerrado em cima, e que nos faz aumentar o nível de prudência. E muitas pessoas usam esse texto base para falar assim: eu quero comprar um carro, vou orar, Deus deu paz. E usa esse texto. O contexto desse texto não é sobre isso. Sabe o que é esse contexto? É sobre igreja. Seja Cristo o árbitro, a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Ou seja, com os irmãos, seja Cristo o árbitro no vosso coração. Ou seja, quando você quiser perder a cabeça e perder a razão com o seu irmão, Jesus ele fala: que a minha paz seja o árbitro no seu coração. Ou seja,
dentro dos relacionamentos, ao invés de eu ter razão, eu preciso querer ter paz. Aleluia. Por isso que nas bem-aventuranças fala: felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é a essência de quem somos como filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Por isso que nos nossos relacionamentos a gente precisa conversar, porque é conversando que a gente se entende. Mas para conversar e se entender, eu preciso ter um lado que se humilha para poder se arrepender e abrir mão da razão. Porque se eu perco a paz, eu grito com o irmão, então eu perco a paz e o coração do irmão. Por isso gritaria dentro de casa não é saudável. Por isso que para ensinar não precisa gritar. Porque quem grita perde a paz e o coração. Nós não fomos chamados, queridos, para ter razão, mas para ter o coração. O nosso direito é não ter direito nenhum. Qual é a fala que falavam para Jesus na cruz? Desce-te daí e salva-te a ti mesmo. Jesus não tinha razões e poder para isso? Tinha. Mas ele diz: perdoa, Pai, porque não sabe o que fazem. Sabe, queridos, a postura de nós como cristãos, de que carrega a essência do ser de Deus, ela é revelada à medida que nós nos manifestamos. Você vê alguém sem paz, quando chega no ambiente, irmãos, pesa tudo. Pesa tudo. Por isso que eu brinco, né? Os homens têm que zelar pela paz das mulheres, porque senão o ambiente muda. Se a mulher está em paz, ela consegue equilibrar a casa. Mas se ela está sem paz, irmão, ninguém tem paz. Vocês ridem porque vocês sabem que é verdade. Por isso que a gente precisa ser zeloso da paz em casa. Porque daí pesa o ambiente, irmão, você não pode fazer nada. Você encostou a porta para fechar, por que você está batendo a porta? Ou seja, tudo que você falar e fazer pode ser usado contra você. Por isso que muitas das vezes elas têm que ficar com a razão, queridos, para a gente ter paz, porque senão, Senhor da glória, razão com razão não vai chegar em conclusão nenhuma, irmãos. Guarde esse segredo, dá razão para ela. Aleluia. Queridos, alguém sem paz muda o ambiente, pesa o ambiente. Agora, alguém com paz contagia o ambiente, muda tudo. Jesus, ele é o príncipe da paz. Aonde ele chegava, se tinha guerra, a guerra se findava e a paz reinava. Se tinha tempestade, a tempestade ia embora e tudo se acalmava. Se tinha gente atormentada e perturbada, era liberta. Por isso, queridos, nós precisamos entender essa essência do ser de Deus no nosso ser. Nós precisamos ser seres de paz, porque Jesus é o nosso príncipe da paz. Ele é quem governa a nossa vida. Aleluia, queridos. É Ele que é o shalom de Deus para nós. Ele que consertou tudo que estava quebrado, faltando e fora do lugar. Ele é o shalom de Deus. O Senhor é a paz. Ele é a paz que faltava. Se você está aqui hoje, você está tendo falta de paz, Jesus é a paz que te falta. Deixa Ele preencher. Transborde essa verdade. Aleluia, queridos. Transborde essa verdade.
para que a gente possa crescer cada vez mais na verdade de quem Jesus é. Aleluia. Nós somos chamados para ser o que Ele é. Aleluia, queridos. Então, muito daquilo que você vive, da forma que você vive, o seu viver é a sua manifestação. E a sua manifestação vai revelar quem é seu Senhor. Se é o eu ou se é Jesus. Aleluia. Que Jesus seja o Senhor do seu coração e da sua vida, da sua casa e da sua família. Que a paz reine dentro da sua casa. Que a paz reine nos seus negócios. Que a paz reine nos seus relacionamentos. Que a paz dele possa transbordar, extravasar em tudo aquilo que está à tua volta. Porque você é alguém cheio de paz. Quem é cheio transborda aonde está inserido. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo que te falta, em Cristo tem de sobra. Tudo que te faltou na tua vida, em Cristo tem de sobra. Tudo que um dia já quebrou na sua história, Jesus, Ele tem poder para consertar. Se você se deslocou do seu destino, Ele tem poder para te colocar novamente dentro da rota, daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. Aleluia. Ele é o GPS que recalcula a nossa rota, para que a gente volte para a direção correta. Aleluia. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Feche seus olhos no seu lugar. Abre o seu coração para Ele. Se você se encontra num lugar onde você estava se perdendo da paz, agarra ela e abraça ela. E declare: o Senhor está estabelecido em mim, Senhor. Essa paz, ela está estabelecida em mim. Manifesta ela através de mim. Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver a paz do Senhor. Eu quero viver essa verdade revelada e manifesta, que é a paz do Senhor. Somos teus filhos, Senhor. Que o shalom do Senhor esteja sobre nós. Eis-nos aqui, Senhor. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Que a paz do Senhor possa invadir esse lugar, encher os nossos corações e transbordar o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Santo é Teu nome, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu a paz que o mundo não pode dar. Nós queremos ser, ó Deus, esse sinalizador, esse farol que brilha, para apontar, ó Deus, um lugar de acolhimento para aqueles que estão buscando em outros lugares e não estão encontrando o lugar correto. Ah, Jesus, faz de nós, ó Deus, resgatadores, ó Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Fomos salvos, fomos alcançados e resgatados. E agora temos o desafio de também, ó Deus, ser uma expressão de resgate e de salvação para aqueles que estão se afogando no pecado, se afogando num mundo de trevas. Senhor, eis-nos aqui. Queremos Te servir com tudo o que somos. Possua a essência de tudo que somos, Senhor.
tudo que temos e tudo que fazemos. Eis-nos aqui, Jesus. Tu és a nossa paz. Tu és o nosso refúgio, nosso sossego em meio à guerra. Em Ti podemos confiar, Senhor, na certeza de que no controle Tu estás. Tu és onisciente, conhece todas as coisas. Tu és onipresente, sempre presente está. E Tu és onipotente, o Todo-Poderoso. Em Ti, ó Deus, nos rendemos. A Ti nos lançamos. Eis aqui a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Tudo o que somos e temos e fazemos, entregamos a Tua paz. Governe sobre nós. Governe sobre nós, Senhor. Manifesta-te e revela-te através de nós. Essa é a nossa oração e nosso clamor nessa noite. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Estende suas mãos, que a graça de Cristo, o Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão doce, envolvente, preciosa do Espírito, seja sobre todo aquele que crê, hoje e sempre. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor.